Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática para Crescer. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre geometria, questões que caíram no Enem. Se você é novo no canal Matemática para Crescer, não conhece o canal, se inscreve no canal para ajudar a gente. Assiste o vídeo que ele vai ajudar você a entender algumas questões que caíram no Enem envolvendo geometria de alguma forma, tá? Se você gostar do vídeo, no final deixa seu like. Caso tenha persistido alguma dúvida, deixa ela nos comentários aí. Vamos lá. Questão 154, Enem 2022. Questão de projeção. Vamos lá. Um robô que tem um ímã em sua base se desloca sobre uma superfície externa de um cubo metálico ao longo dos segmentos cujas extremidades são pontos médios de arestas e centros de face. Ele inicia seu deslocamento no ponto P, centro da face superior do cubo, segue para o centro da próxima face, converte à esquerda, segue para o centro da próxima face seguinte, converte à direita. E continua sua movimentação, sempre alternando entre conversões à esquerda e à direita. Quando alcança o centro de uma face, o robô só termina sua movimentação quando retoma ao ponto P. A figura representa os deslocamentos iniciais do robô. Então, tá aqui, beleza. A projeção ortogonal do trajeto descrito por esse robô sobre o plano da base, após terminada sua movimentação visualizada da posição em que se está enxergando esse cubo é. Então, ele quer que você observe o cubo de cima, né? Depois que você terminar a movimentação. Vamos primeiro começar aqui com o seguinte, ó. O primeiro movimento que ele fez, né? Ele diz lá em cima que o robô andou para a esquerda, tá? Depois ele andou para a direita. O próximo movimento que ele vai fazer é para a esquerda. Mas como é que você vai fazer isso? Você vai precisar fazer dois ajustes. Primeiro é o seguinte, vamos entender aqui onde esse robô está parado. O robô está parado nesse ponto aqui de baixo e ele está apontado nessa direção aqui, tá? Ele está virado de frente para essa direção. Se você olhar para essa direção de frente, você vai entender o seguinte: esquerda é para cá seria esquerda e para cá seria direita, certo? Só que aí tem um problema. Qual é o problema? Esse robô, ele está de ponta cabeça. Então você tem que inverter esses dois sentidos. Aqui para onde você está vendo a esquerda, você teria que trocar e colocar à direita. Então, o que a gente vai fazer? Toda vez que a gente chegar num ponto que seja o centro da face, a gente vai fazer essa linha aqui e vai imaginar qual seria a esquerda e a direita. E vai fazer o contrário, porque ele está de ponta cabeça nesse caso aqui. Então, ele está olhando de frente para cá, né? De ponta cabeça. Se eu considerar que aqui ele está olhando de frente, então você teria esquerda e direita. Só que ele está de ponta cabeça. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer exatamente o contrário. Aqui vai ser a esquerda e aqui vai ser a direita, né? O primeiro movimento que ele fez foi esse, é o que está no desenho. Segundo movimento que ele fez foi esse, também está no desenho. O próximo movimento sou eu que vou fazer. Se ele virou para a esquerda, o caminho que ele tomou foi esse aqui, ó. Chegou nesse ponto, ele começa a subir. Mais ou menos aqui no centro da face. Ele parou nesse ponto, tá? Ele parou nesse ponto. Então, movimento para a esquerda, feito. Qual é o próximo passo que ele tem que dar? O próximo passo é para a direita. Certo, Rafael? Beleza, mas olha só. Para ele ir para a direita, ele tem que considerar que aqui é a frente dele. Certo? Se aqui é a frente, né, para onde seria a direita se ele estivesse olhando para cima ali? Ele está olhando parado nesse ponto, olhando para cima.
por dentro do cubo, aqui seria a direita e aqui seria a esquerda. Mas por fora do cubo, né, como o pezinho dele está apoiado aqui, esse robô ele estaria nessa posição, olhando para cá. Então a esquerda seria para um lado e a direita seria para o outro. Nesse caso, o inverso do que está aqui, né? Ao invés de ser esquerda e direita do jeito que está ali, vai ficar direita e esquerda, ok? Isso significa o seguinte: esse próximo passo que ele vai dar aqui agora, ó, ele vai fazer desse jeito, ó. Ele vai sair daqui, pá, 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 aí vem aqui na face da frente e parou aqui, tá? Então ele virou à direita. Esse passo concluído. O próximo passo que ele tem que dar é para a esquerda. A esquerda dele, agora a gente tem que ver como que está essa esquerda dele. Ó, eu estou nessa face da frente do cubo aqui agora, eu estou virado para lá, eu quero virar para a esquerda. Se eu estou virado para lá, eu quero virar para a esquerda. Onde está a minha esquerda? A esquerda está para cima. Esquerda e direita, né? Só se olhar para o lado aqui assim e levantar seu braço que você vai ver que a esquerda está para cima. E aí, se ele fizer esse movimento para cima, olha como é que ele vai concluir esse movimento. Chegou aqui e vai em direção ao ponto P. Tá? Então, em verde, a gente consegue enxergar a trajetória que o robô fez em cima do cubo. Tá? E aí você vai olhar esse cubo de cima. Poxa, Rafael, não dá para enxergar muito bem isso daí não. Concordo, essa projeção ortogonal aqui, para você conseguir olhar essa imagem, você tem que ter um pouquinho dessa capacidade de abstrair, né? E formar essa imagem na sua cabeça. Só que aí a gente vai te ajudar aqui, olhando do seguinte, ó. Imagina que eu estou olhando de cima e vou verificar essas linhas por onde o robô passou em azul. Vou deixar até um pouquinho mais grosso aqui, para a gente destacar bem ela. Essa linha aqui, ó, inicial. Essa linha aqui, certo? Eu estou olhando de cima do cubo. Então ele fez esse movimento aqui. Esse movimento aqui para baixo, se ele fez esse movimento para baixo, o que aconteceu com ele? Ele só engrossou um pouquinho mais esse ponto aqui, mas não vai fazer muita diferença. Quando ele faz esse movimento aqui para a lateral, ó, eu vou ter uma linha parecida com essa aqui. Eu estou olhando de cima e reconstruindo o movimento do robô. Quando ele faz esse terceiro movimento aqui atrás, ó, esse movimento aqui atrás, ele fez mais uma linha, só que por estar olhando de cima, eu não consigo desenhar, né, na verdade, essa sombra do caminho que ele fez de forma que dê a noção de profundidade. Então essa linha ela vai ter a mesma espessura que a outra. Quando ele fizer esse movimento aqui, ele está andando para baixo. Então o que vai acontecer nesse ponto aqui? Mais uma vez, quando ele estiver andando para baixo ou para cima, essa linha aqui nesse ponto ela vai dar uma engrossada, tá? Ela só vai dar uma engrossada. Quando ele chega nesse ponto aqui embaixo, ó, ele faz esse deslocamento, você fecha aqui um quadrado. Essa é a imagem que eu vou ter de cima. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no GeoGebra como que fica essa imagem mais clara, né, com um desenho melhorzinho. Aí o próximo movimento foi esse aqui que ele fez, certo? Esse movimento, quando eu for desenhar, ele vai ser uma linha reta, né? Reta. Aí o próximo foi essa subida que ele deu até aqui. A subida e a descida, ela só engrossa um pouquinho esse ponto, mas não muda. O próximo movimento que ele fez foi esse aqui, ó, certo? Esse Lzinho aqui. Se você fizer isso, ele desceu para cá e fez esse movimento aqui agora. Ele veio parar aqui na frente. Por fim, ele fez um movimento de subida. Esse movimento de subida ele parou aqui. E o movimento no teto aqui do cubo foi mais uma linha reta nesse sentido. Então a figura que você está procurando nas alternativas, o mais próximo disso
seria o que está na letra A, certo? Que são 2 quadrados. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficaria essa imagem, né? Aqui está o cubo no GeoGebra. Vou mostrar essa imagem no GeoGebra. Então, aqui está o cubo. Esse foi o caminho que o robô fez, certo? O primeiro aqui o ponto de cima, aí ele desceu, virou para a esquerda, chegou no ponto aqui do centro da face, virou para a direita, depois aqui embaixo ele chegou no centro da face de novo, virou para a esquerda, subiu, chegou aqui, depois aqui, subiu de novo. E essa seria a linha, o caminho que o robozinho fez visto no GeoGebra. Aí perceba que se eu mudar a perspectiva, eu tenho uma imagem diferente, dependendo da perspectiva que eu tiver. Aqui eu consigo ver até um 2, certo? Agora, olhando de cima, essa é a visão que você vai ter, 2 quadrados, ok? Então, é uma questão um pouquinho complicada, porque se você não perceber ali essa mudança na perspectiva quando você muda a posição do robô para fazer esse movimento, você acaba confundindo o caminho que ele está fazendo. Se você confundir o caminho que ele está fazendo, vai acabar errando a trajetória. Aí perceba que aqui, ó, se você movimentar ela, você muda a perspectiva que você tem da trajetória dela. Tá vendo? Mas olhando de cima, essa seria a figura que você veria. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês queiram aprender um pouquinho mais sobre o GeoGebra, tirar algumas dúvidas, ou até mesmo aprender a usar um pouco mais o aplicativo para mostrar na apresentação, para estudar com mais propriedade os sólidos geométricos, as figuras geométricas, deixa isso nos comentários aí para a gente estar respondendo vocês depois e, quem sabe, criando um vídeo sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo no canal Matemática para Crescer, não deixe de se inscrever. Vai estar ajudando a gente sempre aí a estar motivado, a trazer cada vez mais atividades como essa e desejar sucesso aí para vocês na sua jornada. Se puder, deixa o like. Se gostou do vídeo, deixa o like. E um abraço a todos aí. Valeu!